Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa mesa, né, de apresentação de trabalhos dos eixos 1, 3 e 5. Né? Hoje são 30/9, quinta-feira, né? Teremos a apresentação de 5 trabalhos. O primeiro, né, intitulado O leitor como responsável pelos diversos sentidos e significados do texto, da autora Eulenice Mineiro Silva. Eulenice, a partir do momento de transmissão dos slides, primeiramente, seja bem-vinda e você vai ter 10 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Tá? Iremos agora fazer a apresentação da tela. Tá? Sucesso. Obrigada. Boa tarde a todos que estão participando desse importante momento. É um prazer participar. Gostaria de agradecer aos responsáveis e parabenizar pelo evento tão importante, tão necessário, sobretudo nesses tempos tão diversos. Sou professora de língua portuguesa, vou apresentar o trabalho que fiz ainda quando estava participando do mestrado em letras, concluí este ano, e durante os 2 anos que eu estive participando desse programa, ele me proporcionou momentos de conhecimentos, de teorias, e isso faz com que a gente reflita mais sobre as nossas práticas, porque sou professora da educação básica, trabalho com ensino fundamental e com o ensino médio, respondo também pela supervisão do Estado, mas, de fato, os meus 25 anos de professora sempre estão em sala de aula também. Nunca saí do chão da escola. E é lá que sempre surge os desejos de pesquisar, de entender como que acontece a aprendizagem e como são os processos de compreensão do texto. Então, foi conhecendo as teorias de Isser e Fischer que eu me debrucei nesse tema, o leitor como responsável pelos diversos sentidos e significados do texto. Porque, ao longo das aulas, não só de literatura, não só de língua portuguesa, mas a todo momento que o leitor se depara com o texto, precisa haver uma compreensão. E nesses debates, nessas teorias de Fischer e Isser, eles colocam alguns atores responsáveis por isso. O leitor, vem o questionamento. O leitor, o autor, a obra, a recepção, o que é mais importante? Como tornar o aluno eficiente na compreensão da leitura? E aí, a gente vai buscar as teorias, que, segundo isso, ele coloca que o texto, está lá no texto, todas as situações para que o leitor construa o seu significado. E, a partir do que o autor colocou no texto, o leitor vai criando a sua interpretação. O que nós achamos que, até certo ponto, isso é o que de fato acontece. E aí o Fischer, com suas teorias, ele apresenta o leitor implícito, que esse leitor vai lendo o texto e, a partir do que está lá no texto, ele vai construindo os seus sentidos. Já Fischer, ele coloca que não só o texto, o leitor não está preso só ao texto. O texto só acontece quando o leitor, com o seu conhecimento, com as suas vivências, constrói o sentido. E é por isso que, a cada vez que o texto é lido, cria-se novos significados, novas interpretações. Eu gostaria que passasse o slide.
Então, este trabalho discorre de forma analítica e interpretativa sobre questões que envolvem o sentido e o significado do texto literário. Assim, questionamos de que forma o leitor assume a responsabilidade de interpretabilidade do texto literário, dando sentido e significado. Então, nós entendemos que o leitor, ele, assim como a obra é importante, assim como o autor é importante, a recepção do texto é importante, mas nós entendemos que o leitor, dentro de um patamar mais elevado, ele é mais importante, porque somente através do leitor o texto ganha sentido, ganha significados. O texto jamais vai significar se não tiver alguém lendo, reconstruindo o que está lá. E aí a gente para pensar em que essas teorias podem nos ajudar em sala de aula. Elas nos ajudam dando esse norte, porque não basta o texto estar lá organizado gramaticalmente, semanticamente, para que o leitor consiga construir. Isso é muito importante, mas é preciso também que o leitor tenha o conhecimento de mundo, que ele haja sobre o texto. É necessário que ele tenha essa capacidade de construir não só o que o autor pensou. Esse leitor implícito do Husserl, eu entendo que ele é um reflexo do autor. Ele coloca muito o leitor vinculado a ele, quando, na verdade, o Fichte deixa uma liberdade maior para o leitor criar, porque, segundo o Fichte, o leitor é quem cria o texto, é quem constrói o significado. E aí a gente vem trazer esse debate porque é muito importante para o estudo do texto literário, não só do texto literário, mas de todos os textos. Próximo. Então, reconhecer o quanto o leitor se constitui como protagonista na construção do significado e sentidos do texto literário, eis a grande questão. Porque muitas vezes nós colocamos o texto apenas para trabalhar a escrita. O texto, muitas vezes, não é colocado para entender o que está lá, para o leitor construir, mas sim com uma função de aprender a escrita, aprender a produzir, o que não é errado, de forma nenhuma. Agora, como estamos falando do texto literário, há que se voltar mais para a questão da compreensão, deixar o leitor como o responsável por construir seus sentidos, porque somente assim ele vai compreender não só o texto literário, não só os outros textos, mas a vida como um todo. E é esse o nosso objetivo, é trabalhar com foco no leitor, pensando naquele leitor, o que é que ele conseguiu captar daquele texto, que ele vai reconstruir, ressignificar e tornar esse texto imortal. Então, esse é o nosso grande objetivo e a nossa grande dificuldade, porque nós temos uma cultura do texto ser um pretexto para estudar a gramática. Próximo. Então, para realizar esse trabalho, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, como eu disse, ainda quando estava fazendo mestrado, e, basicamente, com base nos estudos do Husserl, que ele diz, o leitor implícito propõe um modelo do leitor ao leitor real, define um ponto de vista que permite ao leitor real compor o sentido do texto. Então, é o que eu falei, né? Ele coloca muito o leitor amarrado ao autor. O que isso, até certo ponto, é desejável. Mas chega um ponto que nós entendemos que o leitor tem que ter asas, ele tem que voar um pouco, alçar voos que talvez o autor nem pensou que ele iria compreender algo a partir de uma escrita dele. Então, esse leitor implícito, ao nosso ver, seria um espectro do autor, né? O nosso leitor literato seria aquele leitor que lê e constrói o sentido dele a partir das pistas que foi deixada, mas indo além, colocando a mais os seus entendimentos, porque ele tem um conhecimento de mundo, tem uma vida, tem uma história, que vai refletir novos significados nesse texto.
Com base nas literaturas realizadas, concluímos que os sentidos e significados dos textos estão, em grande parte, no texto, uma vez que a obra foi escrita, e se não tiver um leitor para lê-la, fazer suas interpretações para apontar sentidos e significado, esta será nula. Em termos de divulgação do pensamento ali escrito, e mais que isso, em termos de ressignificação, ajudam a construir saberes outros. Mas tudo isso só é possível, nós pensamos que só é possível, se houver essa construção do leitor literato. Apesar do leitor implícito, ele existe sim, e é muito importante, mas o leitor literato, aquele que constrói, é preciso que ele tenha mais espaço, e dentro desses 3 itens importantes, autor, leitor, obra e recepção, nós colocamos o leitor como o mais importante nesse processo, porque é o leitor literato que vai garantir que essa obra permaneça por muitos e muitos tempos, porque cada vez que ele for lendo, ele vai reconstruindo novos significados, vai apontando novos sentidos. E isso vai fazer esse texto, no caso, o livro, aqui eu uso os 2 como sinônimo, fazê-los imortais. E a cada vez que alguém lê, vai perceber algo que não foi percebido antes, ou vai acrescentar, ou vai dizer o que havia entendido antes. Então, o leitor implícito, ele não vai ir além. Nós acreditamos que o leitor implícito ele vai ficar preso ao autor, mas o leitor literato, ele vai conseguir ir além. Próximo. Acreditamos que o leitor deve ter um lugar de destaque por sua magistral significância em descobrir e divulgar os diversos sentidos do texto. Ele, o livro, escrito e publicado, não é garantia de sucesso. Ele não se eterniza permanecendo nas prateleiras das bibliotecas ou jogado em um canto qualquer por anos a fio. Não. Assim, não é o suficiente para fazer valer o que está dentro, escrito caprichosamente. Então, o leitor, como edificador do texto, ele precisa ser o leitor literato, que é aquele que age, que modifica, que redesenha o que estava escrito antes e até mantém para aprimorar logo em seguida. Então, esse são as nossas considerações. Aqui a gente colocou só algumas coisas, o trabalho maior a gente vai mandar para as correções, com as correções devidas, e nós acreditamos que o leitor, entre os 4, autor, obra, recepção e leitura, o leitor é o mais responsável, é o mais importante nesse processo, e é o ser que a gente deve se debruçar mais para ajudar. Nós, enquanto professores, trabalhar mais o texto, não para entender só o que o autor quis dizer, mas para o leitor se construir a partir daquele texto. Eram essas as minhas colocações, e gostaria de agradecer a oportunidade, e obrigada a todos. As referências só estão uma parte, no trabalho vem o restante, e foi um prazer estar aqui, me desculpem, mas gostei muito de estar participando desse maravilhoso evento. Obrigada. Parabéns, Eulenice, pelo belo trabalho. É um trabalho importante. Nós abrimos, se algum participante tiver interesse de fazer alguma observação ou alguma indagação, esse é o momento. Ok, estou à disposição para alguma pergunta. Podem ficar à vontade. No chat, manifestações de parabéns, né, de congratulações pela apresentação, professora Eulenice. Caso algum participante não queira, nós vamos dar continuidade às apresentações dos trabalhos. Vi que o André Jonathan entrou na sala, né, e a Aisla também entraram, né, os dois.
Vocês vão ficar à vontade, André e Aisla, para ou mandarem pelo WhatsApp o slide de vocês ou apresentarem aí, tá certo? Então, fica à vontade. A Rose está tentando entrar, né? Então, vamos... Aisla, você pode fazer a apresentação agora? Sim, professor. Pronto. Aí você vai... Ah, deu certo da Rose. Mas vamos pela sequência. Aisla, você vai projetar do seu notebook mesmo, né? Sim. Pronto. É agora? É agora. Vou só fazer sua apresentação, tá? Dando continuidade ao nosso ciclo de apresentações, agora convidamos a autora Aisla Maria de Almeida Gomes, que tem o trabalho Programa de Educação Tutorial PET, a Política de Formação Inicial para Estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. Também tem como autora a professora Hilda Mara Lopes de Araújo. Aisla, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Sucesso. Obrigada. Eu só estou tentando conectar aqui, viu, André, o trabalho, compartilhar no caso da tela, viu? Isso, não compartilhou ainda, Aisla. Pois é, eu estou tentando abrir aqui. Eu me confundi aqui, né? Eu quero só um retorno, se está aparecendo. Agora sim, pode iniciar a sua apresentação, Aisla. Ok, primeiramente, boa tarde a todos. Como o professor André me apresentou, meu nome é Aisla. E esse é um recorte do meu TCC, juntamente com a minha orientadora, e o Damara Lopes Araújo. E o nome do meu trabalho é o Programa de Educação Tutorial PET. Seu áudio está um pouco baixo, Aisla. Você tem como aumentar ele mais? Melhorou, professor? Melhorou? Ainda está baixo. Só um instante. E agora, melhorou? Agora sim, agora está bem melhor. Pode continuar a sua apresentação. Tá, desculpa. Bem, como eu estava falando, o nome do meu trabalho é Programa Tutorial e a Política de Formação Inicial para Estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. E como eu mencionei, se trata de um recorte do meu TCC, juntamente com a minha orientadora, professora Hilda Mara. Vou tentar passar aqui agora para poder iniciar de fato. Bem, nós tivemos como questão, problema, qual a relação entre o Programa de Educação Tutorial e a Política de Formação Inicial. Nós tivemos como esse problema porque eu, enquanto petiana, eu fiz parte do Programa Tutorial por 2 anos e 5 meses, e dentro disso, eu já estudava a respeito de formação. E participando do núcleo no FAGEC, eu tive contato com o ciclo de políticas. Então, por isso, a curiosidade de colocar esses 3 elementos, para poder estudar a respeito disso. Então, eu queria saber a relação entre o PET, entre o ciclo de políticas e a formação inicial. Nós tivemos como objetivos nesse artigo compreender a relação entre o programa tutorial e a política de formação inicial para estudantes do curso de pedagogia da UF e, como específicos, destacar o PET no contexto de influência, analisar os documentos que orientam o programa e 3, caracterizar no contexto da prática, também envolvendo o ciclo de políticas, a relação entre os documentos que foram produzidos e a operacionalização destes no contexto referido.
Me detendo nesse artigo, eu especifiquei somente o contexto de influência, eu me detive a ele, devido mesmo à quantidade de laudas, enfim. Realmente se trata de um recorte. Nossa metodologia foi a abordagem qualitativa, mas por conta dos objetivos do TCC, eu acabei também fazendo um grupo focal e uma entrevista semi-estruturada. Eu só não vou poder me adentrar demais por conta do tempo também. Então, como resultados, eu destaquei aqui, né, como eu falei, o contexto da influência e o PET. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo, porque o contexto de influência a respeito do ciclo de políticas envolvendo Boll e Maynardes, ele é onde a política se inicia, né? São os primeiros indícios onde a política vai sendo estruturada. Então, eu pesquisei todo o contexto histórico e político do programa, como vocês podem ver, está em sequência, e fui colocando, né, o que aconteceu, por que que aconteceu, bem explicitado dentro do meu TCC. E a gente percebeu que o contexto de influência, de fato, foi muito satisfatório nessa minha pesquisa, porque eu consegui compreender o ciclo de políticas dentro do programa de educação tutorial. Todas as questões políticas, os regulamentos também, que já envolvem o contexto de produção de textos, e aí eu pude perceber o porquê que o programa se estrutura, como de fato é hoje, nas leis, nas portarias, compreendi o porquê dos petianos, né, desenvolverem tais práticas, até porque o programa de atuação tutorial, ele envolve a formação inicial dos estudantes. Então, eu queria entender o porquê dessa formação, né? Dentro desse contexto de influência, o que pode vir daí, o que influencia, de fato, a formação do estudante discente e, ao mesmo tempo, o petiano, dentro desse contexto, dentro do ciclo de políticas. Então, a gente viu aqui que teve um percurso muito forte, um percurso histórico muito forte, porque teve muitos embates políticos, de fato envolvem questões de outras universidades, envolve a CAPES, o MEC também. Então, o PET, para ele também ser estruturado, ser o que nós conhecemos hoje a respeito desse programa, ele passou por várias fases. E nós temos aí, que eu destaquei cada fase delas, né? Porque o programa antes tinha um outro nome. E depois depois de um tempo foi que passou a ser programa de educação tutorial, porque já teve essa relação de tutoria dentro do programa. Então já teve embates também para que o programa fosse extinto, fosse acabado. Então, teve uma fase muito forte que foi na fase de consolidação, onde os próprios estudantes, os próprios professores faziam manifestações para que o programa de fato tivesse vez, tivesse voz. E a partir daí, desde lutas muito fortes, né? Teve a fase de resistência, que foi quando começou a surgir as leis, começaram a surgir as portarias, começou a ser estruturado o manual de orientações básicas do PET também, onde lá tem todas as atribuições, tem os objetivos do programa, a filosofia do programa também, fala a respeito dos deveres, tanto do petiano quanto do tutor, e a gente observou que as ações desenvolvidas no PET enriquecem o percurso formativo desses discentes. Por quê? Porque possibilitam uma formação crítica e melhorias no curso de graduação. Ou seja, o PET Pedagogia, dentro da UFP, ele envolve não somente aqueles petianos que estão ali participando do programa, porque o PET ele proporciona projetos que envolvem e englobam outros discentes da pedagogia ou até mesmo de outros cursos. Então, acaba fomentando mesmo a formação inicial desses estudantes. Então, continuando, que contribui para a consolidação do tornar-se professor, porque a partir dali a gente acaba desenvolvendo, né, saberes docentes, conforme Tardif,
que nos preparam, de fato, para poder assumir, né, a questão de professor futuramente. E coloquei, no que concerne ao contexto de influência, ficou evidenciado que os discursos e princípios que são elaborados nessa arena buscam orientar a política do PET, de modo que fomente a consolidação do programa, a fim de que contribua no funcionamento e na formação dos discentes. Coloquei que, mediante os referenciais teóricos e os documentos estudados, foi possível constatar a relação entre o PET com os contextos com o ciclo de política, como eu mencionei no início, especificamente nesse estudo com o contexto de influência, em que conseguimos observar a origem da conjuntura política, de como surgiu a questão do PET, conforme cada projeto ou programa educacional. Coloquei aqui algumas referências que eu também utilizei. Coloquei, acho que o final. Prontinho, professor. Aislan, a gente queria te parabenizar pela apresentação. Deixa eu só um instante, porque agora sim. sou eu que não estou ouvindo muito bem. Só um instante, por gentileza. Tá ok. Prontinho. Oi? Pronto. Então, assim, Aislan, em nome do Nufagec, lhe parabenizar pela apresentação, um belo trabalho, né? E a gente deixa à disposição para indagações, perguntas, enfim, né? Os participantes que queiram fazer algum tipo de pergunta, né? Esse é o momento. E, mais uma vez, parabéns, Aislan. Obrigada. Caso não tenham indagações, vamos para a Rosiane. André, vamos para a apresentação da Rosiane, que ela já estava pronta. Né, na hora Pronto, que pode deixar. Sem problema, assim, viu? Não tem Pode problema sim. não, né? Pode Pronto. sim. Pois, Rosiane, você fica à vontade, né? Para apresentar, eu vou projetar aqui a tela, tá certo? E vou apresentar aqui, fazer sua breve apresentação, tá? Oi? Rapidinho aqui, um minuto. Consegue me ouvir? Só verificando o áudio. A voz está baixa, viu, Rosiane? Baixa. Deixa eu tentar aumentar aqui. Acho que você está com dois. Eu vou sair de um aqui. Sai. Isso. Rosiane Ribeiro de Souza, ela vai apresentar o trabalho intitulado A Contribuição da Ludicidade para a Aprendizagem sobre a Perspectiva Psicopedagógica. Tá? Rosiane, você tem 10 minutos para fazer a apresentação, então, sucesso aí. Boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde. Ótimo, Rosiane. Sua fala. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É um trabalho bastante importante, né, para todos nós, para a população como um todo. Então eu só tenho a agradecer e eu me sinto muito lisonjeada de estar participando desse evento. Parabéns a toda a equipe. Bem, a construção da ludicidade, sim, desculpa, como o André já falou, me chamo Rosiane, sou professora atualmente de educação infantil aqui no município de Timon, e aí essa temática, ela fez parte da minha pós-graduação em psicopedagogia, em nível de especialização. Então, eu achei interessante trazer, porque faz parte do dia a dia do professor, né? É uma temática que envolve o professor no seu dia a dia. Então, é muito importante que ela seja sempre, que essa temática seja sempre lembrada, né? E vista com bons olhos. Então, vamos lá.
a contribuição da ludicidade para a aprendizagem sob a perspectiva psicopedagógica. Pode passar, André. A situação problema, como está sendo desenvolvidas as atividades lúdicas nas escolas públicas de educação infantil de Timon, no Maranhão. Essa problemática, ela surgiu por conta de curiosidade mesmo, de saber se está sendo levado a sério, né, a questão da brincadeira, a questão do lúdico nas escolas municipais de Timon. Pode passar, André. Objetivos são os específicos, destacar a importância do brinquedo para o ensino infantil, verificar se a escola dispõe de recursos para a realização de atividades lúdicas e analisar se os alunos estão dispostos a participar das atividades lúdicas. Quando a gente, nesse primeiro objetivo, de destacar a importância do brinquedo, né, porque muitas famílias, muitos professores, muitas pessoas em geral acreditaram, né, por muito tempo que o brinquedo e a brincadeira era uma coisa assim aleatória, que não tinha significado nenhum para a aprendizagem. Muitas pessoas nem imaginavam a importância da brincadeira para a criança se desenvolver. Então, esse objetivo foi um dos objetivos da minha pesquisa. O seguinte, verificar se a escola dispõe de recursos para a realização de atividades lúdicas. Volta um pouquinho, André. Verificar se a escola dispõe de recursos para a realização de atividades lúdicas, porque muitas vezes o professor está preparado, né, a criança gosta de brincar, e aí a escola não tem o recurso necessário, né, para aquele professor desenvolver as atividades. Então, esse foi outro objetivo que eu achei interessante para a minha pesquisa. Analisar se os alunos estão dispostos a participar das atividades lúdicas, porque muitas vezes tem todo um aparato, o professor está preparado, a escola tem recursos, mas o aluno não tem aquela força de vontade, não tem interesse, às vezes é tímido. Então, será que o professor está preparado para lidar com esse aluno? Então, foi mais um objetivo interessante a ser pesquisado. Pode passar, André. Metodologia. Pesquisa qualitativa, minha pesquisa foi de campo também, e aí tendo como interlocutores professores e diretores. E o dispositivo de coleta de dados foi um questionário misto, contendo perguntas abertas e fechadas. O campo empírico foi escolas públicas de educação infantil do município de Timon. Pode passar, André. Resultados. No decorrer da pesquisa, percebe-se que a ludicidade não era uma prática contínua pelos seguintes fatores: necessidade de formação continuada para os professores da educação infantil. Infelizmente, o que foi constatado com essa pesquisa é que a maioria dos professores, eles não tinham essa formação continuada na parte da ludicidade, né? Do fazer mesmo, do despertar a curiosidade, a imaginação, toda essa temática que hoje a BNCC traz para o professor desenvolver com a criança, né? Infelizmente, no decorrer da pesquisa foi constatado isso, que nem todos os professores tinham não estavam preparados, né, para lidar com essa temática. E aí, o que acontece? Dificulta muito a aprendizagem da criança, porque é o mundo da criança hoje, o jogo, a brincadeira, o brinquedo, o faz de conta. Então, a criança precisa desse contato. E por que não na escola? É o melhor ambiente para ser trabalhado, não é isso? Então, na escola, o professor é um mediador. Então, se você proporciona esse momento prazeroso para a criança, você vai colher muitos resultados positivos, porque você vai estar despertando a curiosidade do aluno e a imaginação
dessa criança, né? A partir de jogos, brinquedos, brincadeiras. Então, outro resultado que foi constatado nessa pesquisa foi a falta de recursos, que muitas escolas percebe-se, né, nas escolas pesquisadas, que não tem o recurso necessário para desenvolver, né, a atividade lúdica com as crianças. Então, é uma barreira muito grande que foi constatada para que fosse desenvolvido a ludicidade em sala de aula. E a parceria da comunidade escolar também foi um resultado negativo, né? Porque não existe essa parceria, porque a maioria, né, dessa comunidade escolar é mais direcionado à família mesmo. Muitas delas vivem em situação de vulnerabilidade social muito grande. Então, não valorizam, né, essa questão do lúdico em sala de aula com as crianças. Chega até a perceber-se que muitos nem gostam que seja trabalhado, porque acha que é uma enrolação, é uma perda de tempo, que a criança só vai para a escola para brincar, não vê a importância, né, do lúdico em sala de aula e fora dela também, né, no dia a dia da criança. Pode passar. Considerações finais. Conclui-se que nem todos os professores e diretores das escolas de ensino básico desse município recebem o apoio necessário para desenvolver atividades lúdicas, dificultando o processo de aprendizagem significativa, prazerosa. Então, essa foi a conclusão que eu tive na minha pesquisa, porque, infelizmente, foi o que foi constatado, né? E aí a gente se entristece um pouco, porque percebe-se uma perda muito grande, né, para a criança, porque a criança precisa desse momento, a criança precisa estar participando ativamente, né, das atividades pedagógicas da escola, mas de forma prazerosa, de forma lúdica mesmo. E aí até a aprendizagem, ela surge de uma maneira mais significativa ainda do que uma aprendizagem abordada de forma mecânica, né? Que criança gosta de brincar, criança gosta de fazer, de pesquisar. Então, é uma barreira muito grande e é um prejuízo para a educação. Aí, essa foi a minha pesquisa. Eu espero que tenham gostado. Essas são as referências. Antunes, Tchau. Espero que tenham contribuído com todos os colegas da sala. Rosiane, parabéns mais uma vez pelo belo trabalho, né? Muito importante e significativo. E aí, nesse momento, a gente também abre a fala para os colegas que queiram se manifestar. Obrigada. Obrigada, Matheus. Então, vamos dar continuidade. André Jonathan, agora André, você vai apresentar aqui. Né, a sua apresentação. Isso, ver se dá certo aqui. Peraí. Certo. Pois enquanto você projeta, eu vou abrindo aqui o projeto aí que eu vou fazer sua apresentação, tá bom? André. Oi. Gostaria só de agradecer mais uma vez pelo evento, viu? Foi muito, muito significativo mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, José. A gente faz no FAGEC, a gente fica muito feliz quando a gente consegue essa integração, né? Nós também trabalhamos na educação básica e é um momento importante, né? Que a gente discute os dilemas, os desafios, as angústias, então é um momento importante. A gente é que agradece pela parceria e pelo apoio, viu? E a participação. Tá certo. Pois eu estou saindo da sala no momento, mas eu estou indo aqui para outras, tá bom? Tá certo. Obrigado aí pela participação.
Por nada. Tchau, tchau. André, André, eu vou fazer aqui agora sua apresentação, tá? Um minuto. Isso. Bem, gente, agora nós vamos dar continuidade à apresentação dessa mesa de trabalhos com o autor André Jonatas de Carvalho Félix, apresentando o trabalho intitulado Desafios e Aprendizagens da Educação Brasileira durante a pandemia de Covid-19, um retrato do ensino emergencial no país, que também tem como autores Francisco Renato Antunes Lopes e Felipe Ribeiro Cardoso Porto. Tá? André, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. De antemão, muito obrigado por participar do nosso evento. Sucesso. Tá certo. Boa tarde a todos presentes na sala. Eu sou André Jonatas de Carvalho Félix, né? A gente vai apresentar essa pesquisa que a gente realizou, né? Juntamente com os colegas Francisco Renato Antunes Lopes e Felipe Ribeiro Cardoso Porto, né, que a gente elaborou esse trabalho acadêmico com vistas, né, no ensino remoto provocado pela pandemia de Covid-19. Então, o trabalho ele tem como título, né, Desafios e Aprendizagem na Educação Brasileira durante a pandemia de Covid-19, um retrato do ensino emergencial no Brasil. A gente temos como problema, né, o ensino remoto se tornou-se como a principal modalidade de educação no mundo inteiro, com milhões de estudantes acompanhando as suas aulas dentro de seus computadores, celulares, né, sem a necessidade de sair de casa. Com base nesses argumentos apresentados, levando em conta a complexa realidade educacional brasileira do nosso país, levantou-se como problema central desta pesquisa quais os principais desafios e aprendizagens durante o ensino remoto, emergencial no país, né, durante o período de pandemia da Covid-19. Então, foi esse o nosso problema central da nossa pesquisa, né? Quais os desafios, né, provocados na aprendizagem durante o ensino remoto, provocado pela pandemia de Covid-19, né? Que esse ensino remoto chegou no nosso Brasil, chegou no mundo inteiro, a gente não estava planejado, chegou assim de uma hora para outra, né? A gente pôde observar que nós temos muitos desafios, né, a ser superados, né, por conta dessa pandemia de Covid-19 no ensino, né, brasileiro. Nós temos como os objetivos geral do trabalho foi analisar os desafios e aprendizagens do ensino remoto, emergencial para a educação brasileira durante o período de pandemia de Covid-19, né? Os específicos, né, foram descrever o contexto de consolidação do ensino remoto emergencial durante a pandemia de Covid-19 e discutir a realidade do ensino remoto emergencial no Brasil durante, né, a pandemia de Covid-19. Então, esses foram os nossos objetivos geral e específico que vão nortear a nossa pesquisa, né, desse trabalho acadêmico. Em relação à nossa metodologia de pesquisa, né, o percurso metodológico, ele utilizou uma pesquisa exploratória para atingir os objetivos propostos, além de uma técnica que permite maior, né, compreensão do objetivo investigado. A coleta e análise de dados foi através de pesquisa bibliográfica, em livros, sites e produções acadêmicas. As fontes de notícia foram selecionadas com cautela, prezando pela imparcialidade dos fatos relacionados à pandemia de Covid-19. As fontes foram utilizadas para a sessão sobre a análise do ensino remoto no Brasil, tiveram como critério, né, sido publicado nos anos de 2020 e 2021, né, que foram os anos de pandemia, né, escolhidos pelos autores que possuíam análise sobre o ensino remoto no país, EAD e o ensino no Brasil, todos relacionados, né, ao período de pandemia no nosso país. O nosso trabalho foi organizado, né, em dois tópicos, né, a pandemia de Covid-19 e o ensino remoto, e o tópico 2, a realidade do ensino remoto no Brasil. Em relação ao tópico 1, né, a gente pôde observar nas fontes pesquisadas, né, de livros, sites, artigos, que o ensino remoto ocorreu em meio à interrupção das aulas presencial, né, em 91% dos estudantes do mundo, né.
permitiu o uso de tecnologias para a manutenção da educação no Brasil, submetendo a atividade presencial por aulas transmitidas por vias digitais, né? Então, a pandemia do Covid-19, ele chegou no mundo, no Brasil, em meados do dia 20 de março de 2020, né? E com essa pandemia, né, chegou o ensino remoto, né, e nós podemos observar que essa interrupção do ensino, né, atingiu, né, 91% dos alunos do mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Já no tópico 2, a realidade do ensino remoto no Brasil, a gente pôde observar que a pandemia apresentou uma nova realidade para milhões de pessoas, em que a educação remota se tornou-se o único meio para acompanhar a escola, a universidade e demais instituições de ensino. Outra perspectiva, tão ou mais complexa quanto a adaptação ao ensino online, é importante destacar. Outro problema grande é que muitos alunos, né, enfrentaram dificuldades no ensino remoto no Brasil por não possuírem computadores, celulares, internet para acompanhar os estudos, né, durante o ensino remoto no Brasil. Né? Então, por falta de políticas públicas, né, no nosso país, né, a gente pôde observar que nós temos uma grande porcentagem de alunos do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e também no ensino superior que tiveram dificuldades, né, no ensino remoto por falta de possuírem computadores, internet em casa para acompanhar o ensino remoto durante a pandemia de Covid-19. Em considerações finais, podemos perceber que o ensino remoto se consolidou e virou realidade em meio à dificuldade dos alunos em terem acesso a essas aulas, seja por falta de celular, suporte para acompanhar as plataformas de ensino, falta de computador, de internet, entre outros. A boa educação transforma vidas e não usufruir disso transforma negativamente, pois sua integração educacional não existem oportunidades. O ensino EAD, remoto ou híbrido, já é uma realidade cada vez mais próxima e é dever de todos, né, refletir sobre os pontos positivos e negativos, contribuindo para que as barreiras e dificuldades possam ser sanadas com o tempo. A gente pode chegar nessa conclusão, né, que o ensino remoto ou ensino híbrido agora, né, com esse retorno das aulas presencial, né, ela deve estar presente na vida das pessoas e nós precisamos, como educadores, né, refletir os pontos negativos e positivos desse ensino remoto, desse possível ensino híbrido, né, para sanar, né, as barreiras e dificuldades que nós temos ainda, né, no ensino remoto no nosso país. Temos aqui algumas das nossas referências, né, que sustentaram, né, as nossas fontes bibliográficas, a nossa pesquisa, né, em relação ao tema apresentado neste evento. E meu muito obrigado a todos presentes na sala. André, com muita alegria que a gente te parabeniza, né, muita satisfação e te agradece também por estar participando do nosso evento, do NUFAGEC, tá? Tá certo. Alguma pergunta, vocês podem ficarem à vontade. Já estamos aqui abertos para possíveis indagações, questionamentos em relação ao tema apresentado. É isso. E assim, André, eu acho que depois nós como autores, vamos ter a compilação desse vídeo na página do YouTube, com certeza vão ter comentários, e aí é importante que a gente vá também respondendo, né, aos comentários, né? Então, isso. Mais uma vez, parabéns e obrigado por participar do nosso encontro, tá? Nada, eu que agradeço pela oportunidade que está sendo proposta para os pesquisadores que fizeram as mais diversas temáticas que estão sendo apresentadas nesses 2 dias. Pronto. Pois, obrigado. E aí, Matheus, acho que fica faltando só o último trabalho, que no caso é o nosso, né, no meio da professora Ana Valéria. E aí eu vou fazer aqui a transmissão dele para a gente concluir nossa mesa redonda. Ou nossa mesa redonda, perdão, mesa de trabalhos. Tá certo? Eu vou aqui o
a tela. Isso aqui. Acho que... Vocês só me confirmem quando estiverem visualizando. Pronto, saiu o material. Pronto. Coisa boa, né? Certo. Rapidinho, 1 minuto, viu? Rapidinho aqui. Vou voltar aqui para o slide. Bem, gente, então eu sou o professor André Luiz Ferreira de Carvalho Melo, né? Sou professor do IFP Campus Floriano, e nosso trabalho ao lado da professora Ana Valéria Borges de Carvalho Melo tem o título, né, Extensão como aspecto formativo nos cursos de licenciatura do IFP Campus Floriano, um estudo, né, que nós desenvolvemos. Então, a gente parte do seguinte pressuposto, do ponto de partida da nossa pesquisa. Nós trabalhamos com formação de professores, eu sou professor dos cursos de licenciatura em matemática, e a professora Ana Valéria dos cursos de licenciatura em ciências biológicas. Então, dentro desse aspecto formativo, nos cursos de professores, nós estudamos o currículo, e nesse trabalho em específico, nós buscamos compreender as ações extensivas enquanto caráter, né, enquanto aspecto formativo dos cursos de licenciatura do IFP. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi analisar a importância das ações de extensão na formação inicial de professores no Instituto Federal do Piauí, e tivemos 2 objetivos específicos. O primeiro foi compreender os principais aspectos dos textos legais que regem, né, que abordam essas atividades de extensão nos cursos de licenciatura, e o segundo foi entender a importância do desenvolvimento de prática, né, da prática extensiva na formação dos nossos alunos. Para tanto, nós realizamos uma pesquisa qualitativa, tendo por base a abordagem do ciclo de políticas de Stefan Ball, né, e nós tivemos como interlocutores 2 acadêmicas do curso de licenciatura em matemática e 4 acadêmicos do curso de licenciatura em ciências biológicas. O texto, ele analisou os contextos de influência, de produção de texto e de prática, né, no que diz respeito às atividades de extensão. Aqui nós vamos falar de uma forma breve, pois o trabalho, a gente só pegou um recorte do trabalho que foi feito, tá? Então, inicialmente, nós temos no IFP uma resolução do Conselho Superior. Então, o nosso CONSUP, como chamamos, foi exatamente a arena onde ocorreu a construção, né, do contexto de influência, ou seja, para quem não entende, para quem não conhece a organização do IFP, o Conselho Superior é um órgão deliberativo e consultivo formado pela gestão, né, por reitor, pró-reitor, pela direção, por representantes dos nossos técnicos administrativos, por representantes dos nossos professores e dos alunos. Então, é o órgão que define as políticas no âmbito do IFP. Então, foi no Conselho Superior que ocorreu a arena, e no contexto de influência teve como resultado a produção dessa resolução 65/2019, que aprova as chamadas atividades de extensão, práticas curriculares em comunidade e em sociedade, que no nosso instituto nós chamamos de PCCS, as atividades extensivas universitárias, né, dos cursos de graduação. Tá certo? Então, fazendo essa análise inicial do texto legal, né, no IFP, as atividades de extensão, elas são executadas nas seguintes modalidades: pode ser projeto, programa, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviço. E aí, dentro do IFP, as atividades extensivas colocam o aluno, ou seja, o licenciando, o professor em formação inicial, como protagonista das atividades. Então, ele é exatamente o indivíduo que executa as atividades e os projetos de extensão, né? Para tanto, é necessário que seja elaborado um projeto de extensão que tem como coordenador um docente e que passe pela apreciação do colegiado do curso, né? E aí segue para a coordenação de extensão após a aprovação
por parte do colegiado, está definido no artigo 3º da legislação, né? E aí o aluno ele é chamado de aluno bolsista, né? Remunerado e não remunerado, é uma nomenclatura que eu acho que precisa ser revista, porque geralmente aluno bolsista pressupõe receber algum recurso, né? Mas ele é aluno bolsista remunerado ou não, e aí ele pode participar dos programas, projetos e das prestações de serviço, como nós falamos anteriormente, além de cursos e eventos. E nessa modalidade, ele pode tanto participar da organização quanto da execução. Ou seja, ele não participa só como ouvinte, ele é trazido, e aí a ideia da organização e da legislação interna do IFPE é que o aluno seja o protagonista, o aluno da formação inicial, né? E aí, dentro do texto legal, né, ele apresenta alguns critérios de avaliação das propostas, né, como a importância do projeto, viabilidade, disponibilidade de recursos do campus, enfim, né? E também e aí foi um ganho, né, porque as PCCS elas são parte do PPC, ou seja, são parte do projeto político, do currículo dos cursos, e aí o aluno tem que executar no mínimo 10% da carga horária do curso através de projetos de extensão, que isso foi um ganho, tendo em vista o fato das ações extensivas serem importantes na formação do aluno, né? E aí, ao final de tudo, ele tem que contabilizar os 10% da carga horária do curso por meio de programas, projetos, e aqui tem uma carga horária limite, ou seja, o aluno não vai só fazer programa, ou só fazer projeto, ou só fazer curso de extensão, não. Ele vai ter que permear por todos os tipos e modelos de ações extensivas até completar a carga horária do curso, né? E aí, no contexto da prática, a gente avaliou, na realidade, nós fizemos 2 projetos de extensão para verificar essa importância, mas eu vou apresentar para vocês apenas um, que foi a formação de professores para o uso de tecnologias da informação e comunicação, a internet como ferramenta pedagógica. Então, na prática, o que foi que nós fizemos? Nós desenvolvemos, por conta da pandemia, um curso voltado para a formação das ferramentas do G Suite, do Google e do YouTube, né? Tivemos algumas metas, como capacitar nossos alunos bolsistas, executar a seleção dos participantes e desenvolver um curso de formação para os participantes. Nesse caso, os interlocutores da nossa pesquisa foram os 6 alunos que ajudaram na organização e execução do projeto, né? Inicialmente foram ofertadas 50 vagas, mas nós tivemos 135 participantes, né? E o curso teve um total de 40 horas, e os requisitos eram ter acesso à internet e ter uma conta do Gmail, né? E a grade curricular permeia alguns tópicos relativos ao G Suite e ao YouTube, né? Essa prática foi desenvolvida nos meses de maio, junho e julho, né? Então, o relatório, o artigo, ele ainda não está pronto, mas com todos os resultados da pesquisa, nós apenas estamos apresentando um recorte, né? E aí o interessante é que os alunos, eles foram exatamente os protagonistas, ou seja, eles elaboraram os tutoriais e videoaulas que foram usados no curso, né? E aqui está uma foto das nossas reuniões, né, de planejamento, de execução. Então, aqui é a professora Ana Valéria, aqui sou eu, nossos alunos bolsistas, né? O projeto de extensão foi desenvolvido, né, no Google Classroom, né, como plataforma, e as videoaulas foram feitas e colocadas no YouTube por meio de um canal que a gente tem, que é o canal Matemática de Primeira, né? E aí, para finalizar a nossa apresentação, por conta exatamente do tempo, nós temos algumas considerações. A primeira foi que nós, dentro da nossa avaliação, nós sentimos a necessidade de algumas modificações na legislação institucional. E aí isso diz respeito aos outros 2 contextos do ciclo de política de Stefan Ball, que nós vamos concluir essa análise para a posteriori na concretização do nosso artigo, né? E que, no âmbito do IFPE, a extensão, a partir da fala, da observação participante, nós entendemos como um aspecto formativo importante dentro dos cursos do IFPE, né? E aí,
assim a gente conclui nossa apresentação, agradecendo a todos, né, por assistirem nosso trabalho e agradecendo também ao Nufagec pela oportunidade de estarmos discutindo nossas pesquisas a nível estadual. Professor André, é o outro André. Parabenizar pelo trabalho, viu, pela pesquisa, viu? Uma temática bastante interessante nos dias atuais, né? A gente vê o tanto que a tecnologia já era essencial em nossas vidas, né? E com essa pandemia de Covid-19 ficou mais claro, ainda mais evidente, que a tecnologia deve estar, sim, né, presente no ensino do nosso país. Então, parabéns pelo trabalho. É verdade. Muito obrigado, André. E assim, eu acho que nossos trabalhos casaram muito bem. Por quê? Por um lado, nós fizemos uma atividade extensiva e aí eu não deu tempo para apresentar os desafios e dilemas. E por outro lado, você mostrou, porque mostrou no seu trabalho exatamente essas dificuldades que nós sentimos, né? Porque esse uso da internet e essa atividade remota escancarou ainda mais, eu acho que você vai concordar que nós estamos lá trabalhando na base, escancarou ainda mais as diferenças sociais que existem, né, em nosso país. Meu irmão, a gente vai ter agora as avaliações externas, né? Que é a Prova Brasil para ver a questão do IDEB, dos municípios, né? Tu imagine o resultado desse possível IDEB em um ano de pandemia, porque a pandemia não acabou ainda. Nós estamos estamos na pandemia ainda, né? E nós temos alunos que não têm acesso à internet, alunos que não usam dados móveis, alunos que usam notebook, outros têm celular, outros pegam o contato da escola, é atividade impressa, que é o caderno de atividade que a gente xeroca na escola. Nós temos inúmeras situações de aprendizagem de aluno. Então, a gente vê que a educação brasileira ainda precisa mais de investimento, de formação, de capacitação, tanto para professor, né, para professor, como também investir, né, na questão de tecnologia nas escolas, para que o aluno possa ter acesso também. É verdade. E mais do que nunca, André, você vai concordar comigo que a gente percebeu que as atividades remotas vieram para mostrar exatamente a importância do professor da escola. Com certeza. E a necessidade dessa parceria com a família, porque que a gente por muitas vezes nós recebemos a culpa, digamos assim, né, dos resultados, mas nunca se sentiu tanta falta da escola enquanto ambiente social, né, enquanto ambiente de aprendizagem mesmo, que transcende o currículo, enfim, o currículo que eu digo é o conceito. Eu sempre gosto de falar que as sequelas da pandemia no ensino e aprendizagem vai levar anos para que possa ser recuperada. Não vai ser 2022, nem 2023 que vai recuperar, né, essas sequelas do ensino remoto provocado pela pandemia, não, vai durar muitos anos, porque aí, meu irmão, quando você vai para a educação básica, para o ensino fundamental, você vê que realmente precisa de investimento na educação, na base, começando pela educação fundamental, depois pelo ensino médio, depois superior, que precisa de formação, de investimento em tecnologia, porque no nosso país, a gente vê escancarar, né, essa pandemia, o tanto que ainda precisa ser feito em relação à tecnologia. É verdade. Então, a gente podemos encerrar, né? Pronto, encerramos aqui. Matheus, queria te agradecer, se você quiser fazer alguma fala, agradecer pelo apoio aí, logístico, organização da sala, tá? Matheus tá calado aí. Matheus está calado. Então, eu vou sair da sala, viu? Eu queria agradecer ao Matheus, ao professor André, viu? Desejar uma boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um de nós, viu? Abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima, André, e sempre esteja convidado para todos os nossos eventos. Tá certo, será um prazer.